Paz do Senhor Jesus, amados. Bom dia. Que a presença de Deus, ela possa de fato e de verdade estar dentro dos nossos corações neste dia. Que este dia nós não venhamos somente entender ou buscar de Deus qual é a direção que devemos andar ou a direção daquilo que devemos fazer, mas que nós possamos fazer aquilo que Deus ele quer e andar na direção que Deus ele quer que nós andamos. Estou aqui no monte agora nesta manhã, orando a Deus em prol da vida de cada um de vocês que tem deixado os seus nomes, que tem enviado os seus nomes, seus pedidos de oração. Tenho orado por vocês pela madrugada e também em todos os momentos que eu oro, eu não me esqueço de vocês. Espero que vocês também possam orar por mim, pela minha família e pelo ministério que Deus tem confiado em nossas mãos e pelas ovelhas que Deus tem colocado em nossas mãos. Amados, daqui a pouco estaremos realizando um batismo nas águas, onde o Senhor Jesus ele nos designou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, este domingo, dia 13, de outubro, estaremos realizando mais um batismo, mais almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos esta manhã, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 53 em diante. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vou repetir mais uma vez esse versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Versículo 60 do capítulo 6 do Evangelho de João diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Mas aí, no versículo, irmãos, no versículo 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E disse, versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Amados, hoje à noite, na nossa congregação, será à noite, mas tem congregações que agora pela manhã e também à tarde estarão celebrando a Santa Ceia do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus ele falou esse discurso, quando o Senhor Jesus ele trouxe esse ensinamento para o povo ali em Cafarnaum, o Senhor Jesus estava falando exatamente isso,
que não é necessário, que não é só necessário nós estarmos na igreja, nós dizermos que somos discípulos de Cristo ou que até mesmo caminhamos com Cristo. Se nós de fato e de verdade não bebermos deste sangue, não comer desta carne, de maneira alguma nós temos parte com o Senhor Jesus. E quando alguns dos discípulos, a palavra diz, ouviram esse discurso, voltaram para trás. Irmãos, é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que são crentes, que são evangélicos e que se dizem ser cristãos só da boca para fora, mas de fato e de verdade não participa, do corpo e do sangue de Cristo. Não adianta eu estar na igreja, não adianta eu ir para os cultos, se eu não participo do corpo e do sangue de Cristo, porque Jesus, foi palavras de Jesus. Jesus ele falou que aquele que não come do corpo, da carne dele e não bebe do sangue dele, não tem parte com ele, amado. Por isso que muitas pessoas hoje voltam para trás, sabe por quê? Porque querem estar ali na igreja, mas não querem um compromisso com Deus. E para mim participar, quando Jesus ele disse que eu teria que participar do corpo e do sangue, Jesus estava querendo dizer, olha, se vocês não buscarem o reino, de nada adianta vocês estarem aqui comigo. Então, neste momento, muitos voltaram para trás. Por que voltaram para trás? Porque eles não queriam uma aliança com o Senhor Jesus. Eles não queriam esse compromisso com o reino de Deus. Então, quem não come da carne, quem não bebe do sangue, quem não participa da Santa Ceia do Senhor Jesus, é porque não quer um compromisso com o reino de Deus. Quer viver uma vida artificial, quer estar na igreja, quer ir para o culto, quer até mesmo se envolver na obra, mas não quer um compromisso com o reino de Deus. E quando eles ouviram essa palavra de Jesus, eles até mesmo disseram no coração, como é dura essa palavra, como é duro esse discurso. Não é assim que muitas das vezes acontece? Quando você chega para uma pessoa e fala para ela, irmão, larga essa vida de pecado, ele acha essa palavra dura. Mas a realidade é essa, meu irmão. Se eu estou na igreja, se eu participo do culto e eu não tenho interesse nenhum em participar da Santa Ceia do Senhor Jesus, isso demonstra claramente que eu estou em pecado, vivendo uma vida em pecado, e prefiro continuar vivendo em pecado do que assumir um compromisso com o reino de Deus. Então, quando eles ouviram esta palavra, a palavra diz que muitos foram embora, voltaram para trás. Jesus olha para os 12 e diz para eles assim, e vocês? Vocês também vão voltar? Eles olham para Jesus e diz assim, Simão Pedro olha para Jesus e diz assim, não, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Meu amado, se você participa de alguma igreja local, se você participa de alguns cultos, toma a decisão de não ser só um participante, Toma a decisão de abandonar essa vida de pecado, porque a vida de pecado, meu irmão, tira a tua comunhão com Deus. A vida de pecado tira você da vida eterna. Não adianta, meu amado, nós estarmos seguindo a Jesus se nós não temos uma aliança, um compromisso com o reino de Deus. Então, logo mais à noite estaremos ali na igreja pentecostal Jesus é a Resposta, participando do corpo e do sangue de Cristo, fazendo isso em memória do Senhor Jesus. O que é a Santa Ceia hoje? A Santa Ceia hoje é a Páscoa do passado. O que era a Páscoa no passado? A Páscoa foi quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Deus determinou que eles celebrassem a Páscoa, a comemoração da libertação da escravidão. E a Santa Ceia hoje é a nova aliança que o Senhor Jesus fez. É a Páscoa, mas transformada através da graça. Por que a graça? O favor não merecido. Então, se eu não participo do corpo, se eu não participo do sangue de Cristo, automaticamente, meu amado, eu estou desprezando o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e declarando que eu prefiro a escravidão do Egito do pecado.
É hora de acordar, meu amado. Entenda uma coisa, você está na igreja, você participar dos cultos, mas você abrir mão da Santa Ceia do Senhor, pode ter certeza, a palavra diz que somente quem come do corpo e bebe do sangue de Jesus, Jesus vai ressuscitar no último dia para a vida eterna. Então, se você ainda não participa do corpo e do sangue de Cristo, abandone essa vida de pecado e venha participar e firmar um compromisso com Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou você quer fazer parte daqueles discípulos que, ouvindo esta palavra, viraram as costas e voltaram para trás. A decisão é sua. De qual dessas duas equipes você quer fazer parte? Dos que têm compromisso com Deus como os 12, ou daqueles que, ouvindo esta palavra, viraram as costas e foram embora? De uma coisa eu tenho certeza, amado, você pode até viver uma vida de pecado aqui nessa terra, mas no céu não entra pecado, não entra pecado. Então, decida hoje abandonar a sua vida de pecado e ter uma aliança, um compromisso com o reino de Deus a partir desta noite, né? Participando, abrindo mão dos pecados, declarando, confessando, para que possa haver remissão, para que possa haver o perdão, e assim participando do corpo e do sangue de Cristo, para que você tenha acesso a uma vida eterna do lado do Senhor. A paz do Senhor Jesus, fiquem todos na graça do Senhor. Daqui a pouco estaremos realizando o batismo. Logo mais à noite convido você e toda a sua família a participar do culto da família com a celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus, aonde estaremos clamando pela salvação das nossas famílias. Igreja Pentecostal Jesus é a resposta, fica aqui nessa cidade maravilhosa e próspera, abençoada, né, aqui na cidade de Nanuque. Aqui ficamos situados na rua Lagoa Santa 226, centro desta cidade maravilhosa de Nanuque. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoa, queira estar no meio daqueles que estão na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.